Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 96, com um elenco completo, com os 4 integrantes, eu, Marco Belo, Vitor Guedes. Tudo bem, Vitão? Melhor que o seu time. O que o do Verso não revela meu time, mas o time de vocês tá desgraça. Não, o Osasco tá relativamente bem. Não esse Audax fajuto aí. O Osasco Futebol Clube, que é meu time do coração, tá relativamente bem na Série A8 do Campeonato Regional da Divisão Oeste do Estado de São Paulo, Vitão. Eu ouvi hoje a Transamérica, um papo de craque apresentado. Um ouvinte parabenizou você, apesar de corintiano, gostava de você. Eu acreditei nele, tá mentira. Não, ouvintes também falaram que eu sou santista, São Paulino. A gente não revela o nosso time de coração, por isso que a gente apresenta um programa chamado Podcast Mão, né, Vitor Guedes? Por isso mesmo, bem escondido. Rodrigo Vessone, tudo bem contigo? Tudo bem, um grande abraço aí a todos. Estamos aqui novamente. E aí, Teleco, tranquilo? Apesar de ter sido atropelado por uma sinusite ainda em convalescença, estou melhor do que o time do Vitor Guedes, que ele não revela, mas acho que eu posso dar uma dica. Desejamos melhoras para você, Teleco Press, e com o time completo a gente já começa pela discussão mais quente, né? A gente está gravando o programa na segunda-feira à noite, são 11h20 da noite neste momento, você provavelmente está ouvindo este programa na terça-feira, e então eu vou falar no passado. Ontem, segunda-feira, houve um protesto gigantesco da torcida, em sua maioria organizada, do Corinthians. Foi um protesto organizado pela Gaviões da Fiel, mas também torcedores não organizados, os chamados torcedores comuns, que ficaram sabendo do burburinho na internet, enfim, estiveram no Parque São Jorge. Os alvos dos protestos, principalmente a diretoria, o presidente Roberto de Andrade e o diretor de futebol Eduardo Ferreira e o meia Elias. A torcida gritou o seguinte: Elias Pipoqueiro, vai embora e leve o baladeiro. Então a gente vai falar sobre todas essas coisas. Primeiro, a torcida ter ido lá no Parque São Jorge. Provavelmente nesta terça-feira a torcida apareça também no CT do Parque Ecológico durante o treino do Corinthians. Que torcida era essa? Se o protesto foi direcionado às pessoas certas, Roberto, Edu e Elias, principalmente. A gente vai falar sobre tudo isso, quero ouvir a opinião de cada um. Primeiro, o Rodrigo Vessone, que acho que está mais por dentro do assunto, porque a gente conversou durante a tarde, desde as primeiras informações em que haveria o protesto, quem iria, como iria acontecer, enfim. Queria saber a sua opinião sobre o que aconteceu na segunda e que provavelmente vai voltar a acontecer na terça, Vessone. Belo, foi um protesto que começou nas redes sociais e depois as organizadas encamparam também, e aí ficou maior, né, claro. E assim, eu sou a favor de protestos sem violência, não vejo problema nenhum. Em relação aos alvos, mostrou um pouco a insatisfação com a direção, porque desfez o time e aí repôs de uma maneira que não foi tão legal, no mesmo nível, e eu acho que isso daí é correto. O Elias, acho que foi citado porque ele se expôs ao levantar o problema dessa injeção de saco que está rolando mesmo nos jogos do Corinthians. Repito o que eu já falei, ele foi muito bem. Para mim, só foi errado na hora de comparar com a torcida de São Paulo, não precisava disso, era possivelmente evitável essa parte, mas eu acho que o recado foi interessante. Quem está indo nos jogos do Corinthians está vendo que uma impaciência que não existia, a torcida, uma irritação que não existia, lances bobos que certamente não era motivo de xingamento ou de murmurinho no estádio, está acontecendo, e até quando é a favor. Eu não vou me esquecer, no Corinthians e Botafogo, uma jogada do Wendel, ele toca para trás, o Bruno Henrique, ao invés de chegar batendo, dominou a bola. O estádio, várias partes do estádio, já reclamando.
e ele pegou a bola e colocou no ângulo, foi um puta golaço, ele quis dominar. Só que ali a torcida não teve paciência para esperar ele dominar a bola. Já tinha uma lamentação, como se ele estivesse fazendo um grande erro. Então, eu acho que o recado tinha sido certo, e o Elias acho que entrou no meio por isso, assim, ele foi lembrado por esse motivo, porque é um dos mais experientes do grupo, que levantou essa bola, e aí ficou exposto, né? Por isso que muitas vezes o jogador se esconde, não quer dar entrevista, não fala nada, é por esse tipo de motivo, entendeu? Porque você se expõe e aí depois vira alvo. Então, acho que na situação dele foi por isso. E para mim, o da diretoria é por essa falta por essa reposição. E na verdade, na minha visão, Belo, o que eu acho, só para finalizar, o erro para mim da diretoria é não estar sendo transparente com o torcedor, entendeu? A diretoria deveria ter vindo a público já há algum tempo e mostrar para o torcedor tudo que está sendo feito. O clube parou de colocar aqueles balancetes no site que colocava a cada 3 meses, porque se aquilo tivesse sendo publicado, se tivesse sendo mostrado, a gente está pagando dívida, nos livramos disso daqui de banco, de empresário, de imposto. Se isso tivesse sendo mostrado, eu acho que o torcedor entenderia que, arrecadamos mais de 100 milhões, a gente colocou 45 milhões só em jogador, então, assim, esse outro dinheiro, estamos aqui colocando a casa em ordem, etc., que eu acho que está faltando essa transparência para a diretoria, que se ela fizesse isso, certamente muita gente entenderia o momento, foi campeão ano passado, esse ano dá para ir brigando lá por cima, mas se não der para bater campeão, é uma coisa normal, é muito difícil ser bicampeão brasileiro, a gente está tirando o ano para tentar resolver algumas coisas, então acho que está faltando essa transparência por parte da diretoria. Eu lembro que, por exemplo, a diretoria do Flamengo avisou, nós vamos durante 2, 3 anos pagar dívida, não vamos ter time forte, e a torcida do Flamengo, que é enorme também, entendeu e foi ter paciência, que chegou no 3º ano agora, e se o time não brigar, certamente ia ter uma cobrança muito forte, mas nós estamos falando do 3º ano. Por quê? Porque o torcedor foi doutrinado e foi explicado para ele que tudo que estaria acontecendo. E no caso do torcedor do Corinthians, o que acontece? Ele viu o time campeão brasileiro, um timaço que foi montado, ser desfeito daquela maneira, um atrás do outro, aí depois, posteriormente, veio 2 eliminações doloridas em mata-mata, aí soma-se a isso, o treinador vai embora, o treinador quer mole, então você vai somando tudo isso, mais essa falta de transparência, eu acho que causa essa irritação e essa chateação do torcedor, mas eu acho que certamente seria uma chateação que estaria minimizada se a diretoria estivesse mostrando tudo que está sendo feito com o dinheiro principalmente, porque senão você dá ao torcedor aí para ele pensar que pode estar sendo usado o dinheiro para todas as coisas possíveis e imagináveis. Vitor Guedes, que está quieto aí durante a explicação do Vessone, ouviu atentamente, o que você acha a respeito disso? E só dando uma pitadinha de opinião aqui, conhecendo o Elias do jeito que a gente conhece, com a personalidade dele, ele não vai aguentar isso calado não, ou ele responde à altura, o torcedor que chamou ele de pipoqueiro, ou ele se manda, amigo, o Elias dá tchau pro Corinthians e ele tem muito clube para jogar, tem muito clube que quer o futebol do Elias. Eu acho que de 2 uma, ou ele responde à altura e aumenta ainda mais essa briga com o torcedor, que não vai ser bom para ninguém, nem para o clube, nem para a torcida, nem para ele, ou ele dá um pé e vai embora, se manda para outro clube. O que você acha, Vitão? Bom, em primeiro lugar, eu e o Vessone, que quase sempre concordamos, né? Eu fico feliz que ele concorde comigo hoje, que a gente discutiu várias vezes que a reposição do Corinthians foi ridícula, muito longe de ser uma reposição à altura do que saiu, e fui cornetado por Vessone algumas vezes. A reposição do Corinthians foi ridícula. Não se compara nem de longe o que saiu do que entrou. Isso está bastante claro hoje para todo mundo, né? Não dá para comparar nada do que saiu com nada que chegou. Então, chamar de reposição é uma piada. Como é piada, o Corinthians não tem um atacante para jogar. Eu disse isso aqui, escrevi no jornal agora e falei isso aqui antes de estrear, que o André é uma piada. Está provado a cada jogo que é uma piada. O Corinthians não tem um atacante. O Criciúma tem um Gustavo. O Corinthians não tem um atacante que saiba chutar no gol. Esses são os 3 anos que nós estamos falando que foi ridículo a atuação e podia ser mais se não fosse o Cássio.
Se o Corinthians tivesse um atacante razoável, poderia ter virado o primeiro tempo na frente, não seria nenhum absurdo. O ataque do Corinthians é patético e a culpa é da diretoria, que não fez absolutamente nada para repor o time. E tem culpa também. O Vessone falou de transparência, eu concordo com ele nesse ponto. Só que quando foi criticado a reposição, que era uma piada, que o time estava fraco, o seu Roberto de Andrade veio a público dizer que o ano passado foi a mesma coisa, foi campeão, agora vai ser igual, o time é forte. É forte uma pinóia, seu Roberto de Andrade, o time é fraco. O Corinthians não tem um atacante minimamente aceitável para protestar. E não faz muito tempo, ele deu uma entrevista que irritou muito o Tite, que ainda era o técnico, quando ele falou que comigo eu quiser protestar, fui eu que chamei para protestar. Se ele chamou para protestar contra técnico e jogador, não pode reclamar que proteste contra a diretoria. Então, em primeiro lugar, eu gostei que o protesto foi, até onde eu sei, senão eu tiro o apoio, pacífico, sem violência, e foi no Parque São Jorge, não foi no lugar de treino. Eu achei errado isso acontecer nessa feira, de invadir CT, bater em jogador, carro, isso é violência, é vandalismo, isso não é protesto. Agora, que a diretoria do Corinthians não repôs o time à altura, não repôs, e seu Elias, eu vou falar uma coisa para ele, não existe no cargo de jogador ombudsman de torcida, isso é uma frescura, né? Agora o jogo foi em Porto Alegre, a torcida também, mas o do Corinthians está impaciente, como toda torcida que ganha muito fica impaciente. O do Corinthians não é igual, porque ganhou tudo, e também não dá para ser igual com o preço que se cobra para Itaquera. Então é diferente, agora não é por causa disso que o Romero não sabe chutar uma bola, que o André é uma piada, e o seu Elias não está jogando absolutamente nada. Porque quando era o Sócrates, ele jogava bola e falava para a torcida, baixa a bola aí, vocês protestaram no vestiário, só que agora eu não vou comemorar gol porque eu jogo bola, eu vou decidir o jogo. O Elias não está jogando absolutamente nada, né? Serviu para dar aquela declaração patética lá quando empatou com o Nacional, aquele 0x0 ridículo, lá fora se a gente estava no gol, que a situação estava boa, estava tão boa quanto foi eliminado, né? Então o seu Elias tem que jogar bola, ele, Romero, André, jogador de futebol, joga bola, comentarista comenta, torcedor torce. E outro, o torcedor não é remunerado, até onde eu sei. Então, se você tem um jogador ruim, você põe no banco, o torcedor pode vaiar, pode aplaudir, eu acho que não pode bater em ninguém. Agora, criticar a torcida porque vaiou, eu acho que tá muita frescura também, né? A gente tem que aguentar no jornalismo, chefe, o cara no bar dele, o balconista tem que aguentar o patrão, o cara no busão tem que encarar o balcão. Agora o jogador de futebol não pode ouvir vainha, fica nervosinho. Bando de fronha, não estão jogando absolutamente nada. Uma coisa tá clara para todo mundo, para quem não tava, o Corinthians não tem time nenhum para disputar o título. Agora, tem um monte de time ruim, inclusive que estão no G4, como o Corinthians estava. Então, se tiver um pouquinho de seriedade, dá pelo menos para buscar a vaga Libertadores. O Corinthians não tinha nada no ataque, tinha uma defesa. O seu Cristóvão, que eu fui uma voz aqui até dissoante, eu não achei ruim a condição dele dentro do cenário, ele acabou com a defesa, em troca não ganhou nada. O Corinthians escalar 2 atacantes não tem nenhum do banco. Também não colocar um só e marcar. Os gols que o Corinthians tomou, a defesa foi ridícula. O primeiro gol, o Pedro Rocha, que jogou no Juventus aqui da Moca, não era Ibrahimovic, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Ele dominou, tirou o Balbuena e o Iago. Aliás, o Balbuena e o Wendel de uma forma muito fácil. Fez o gol de forma muito fácil. O terceiro gol, embora ele tivesse impedido, Pedro Rocha, entrou sozinho. O segundo gol, o Fagner, desde que foi cotado para a seleção também, não tá jogando nada. Tomou um drible ridículo do Everton, um drible juvenil, foi cabaço no termo certo na hora do gol. Você está jogando absolutamente nada. O Giovanni Augusto, que era o melhor reforço, não está jogando nada, perdendo o gol. Quer dizer, o Corinthians não tem ataque, não tem meio de campo e não tem defesa. A janela europeia para sair da fecha dia 31, para chegar já acabou. O Corinthians não consegue contratar um jogador do Criciúma. Enfim, não se faz time sem jogador. Eu acho simplesmente ridícula a reposição que foi feita do Corinthians, e não falo isso agora, né? Eu estou falando isso desde janeiro, né? Você fala assim, olha, gente, eu não tenho dinheiro, o que tem? Não foi dito isso. Foi dito que a reposição foi à altura, que falava-se muito, criticou, mas ele quer buscar. Eu estou mentindo. Não foi falado isso, Roberto Andrade. Então tá, então Balbuena é igual ao Gil, Giovanni Augusto é igual ao Jadson, André, o Wagner Love, que não jogava nada, foi pro banco do Luciano, não se esqueça, ele voltou a ser titular, não porque ele voltou a jogar bem, porque o Luciano machucou o tornozelo, né? A história contada depois parece que ele foi artilheiro, ele foi pro banco do Luciano. Faz falta hoje, porque o André é um jogador ridículo, e era sabido que era ridículo, uma contratação inacreditável, a contratação de André para ser do Corinthians. O Corinthians não tem um jogador para escalar em campo. Enquanto isso, o Corinthians ganhou a Copinha 1000 vezes, não sei quantas Copas São Paulo, foi vice esse ano, e troca jogador. O Maicon vai para Ponte Preta e joga Rodriguinho contra o Grêmio. É uma piada, né? Então tá tudo errado, é ridícula a reposição que o time do Corinthians fez, e não dá para reclamar da pontuação. O Corinthians tem muito mais pontos
e posição do que joga futebol. E nós estamos falando isso quando foi líder, quando foi em G4, não é agora que caiu. O Corinthians não consegue ganhar em casa do Cruzeiro. O Cruzeiro melhorou, empatou com o Curitiba em casa, né? Quer dizer, o Corinthians tem ganhando de ninguém, não ganhou do Figueirense em casa. O Corinthians não está jogando nada faz tempo. Os resultados têm enganado. Quem analisa futebol com resultados não está vendo. O Corinthians não está jogando absolutamente nada. Desculpa se me estendi demais, Bela, mas estou bastante revoltado com o que está acontecendo com o esporte do Corinthians Paulista. Estamos todos. Teleco, em cima do que disse o Vitor Guedes, eu coloco na conta do Cristóvão esse problema da defesa. Do problema do ataque, o Cristóvão está totalmente absolvido, até porque em todas as entrevistas ele pede um centroavante. Tamo junto. Até para... Só avisando que eu concordo, se eu não me expressei bem, eu estou de acordo com você 100%. Ele acabou com a defesa, agora o ataque não é culpa dele. Sim, até porque outro dia tava o Roberto e o Cristóvão, não sei se vocês chegaram a ouvir essa entrevista coletiva, foi na última sexta-feira, tava o Roberto e o Cristóvão, um do lado do outro. Eu perguntei, Cristóvão, vai chegar atacante? Vai, eu tenho certeza, a diretoria já combinou. Perguntei pro Roberto do lado do Cristóvão. O Roberto falou, não é assim, a gente tá olhando, mas o mercado não tá fácil. Quer dizer, um do lado do outro, um olhando pra cara do outro. Enquanto o Cristóvão dava certeza que ia chegar um atacante, o presidente não dava. Então eles não estão falando a mesma língua em relação ao atacante. Então eu acho que em relação ao atacante, o Cristóvão não tem o que fazer. Ele vai tirar o André, vai meter o Luciano, não vai dar certo, vai meter o Luca, não vai dar certo, vai centralizar o Romero, não vai dar certo, vai meter o Danilo, que ele já tentou, não vai dar certo, ele não tem o que fazer. O Cristóvão não tem o que fazer. Em relação à defesa, eu acho que ele piorou muito a defesa do Corinthians por causa de trabalho e treinamento errado. Falta de trabalho e treinamento errado. No dia a dia do Corinthians eu vejo. A defesa do Corinthians não treina mais como treinava na época do Tite. Não tem mais a mesma intensidade. Aquela palavra tão usada pelo Tite. Treinar como jogo, como final de campeonato. Fagner e Wendel saíam acabados do treino, que eles eram utilizados até a última gota de suor no treino. Hoje eles ficam treinando cruzamento, sabe aquele treino de 1970? Cruzamento na área, gol de cabeça, enfim, não tem mais aquela intensidade. Então não treina 1-2, não treina toque de bola, não treina infiltração, não treina nada. O Fagner e o Wendel caíram muito de produção por causa dos treinos com o Cristóvão. E o Iago e o Balbuena estão péssimos, para mim, estão péssimos. O Iago, para mim, é o pior dos 4 zagueiros, ele consegue ser pior que o Wilson, na minha opinião. E o Balbuena tá caindo por causa disso. Mas o Teleco tá um tempo aí sem falar, queria ouvir a opinião do Teleco a respeito de tudo isso, Teleco, fica à vontade aí. Infelizmente eu vou soar um pouco repetitivo depois das palavras dos honoráveis colegas de mesa. Mas é assim, para cada um eu ponho um pouco de culpa, tá? A diretoria montou um time mais jovem, dentro da média dos elencos do BR, da média baixa, vai. A gente pode ver aí que, por exemplo, o Atlético tem um monte de jogador, o Rivale tem, até o Flamengo, quem diria, tem um time aí razoável e a gente não conseguiu fazer isso aí. Isso é uma coisa, mas isso aí já foi. Eu acho que mesmo com o elenco que a gente tem, daria para jogar melhor do que tá jogando. Por exemplo, tudo bem, o André não tá jogando nada, o Romero não tá jogando nada, não dá para fazer um esquema de um jeito que melhore, que aproveite mais os jogadores que tem, porque, por exemplo, em 2012, de repente, a gente perdeu o Liedson, porque o Liedson estava muito mal. E aí colocou o Emerson, virou mais para centroavante de movimentação, mudou o tipo do ataque, né? Mesmo o ataque nesse domingo, tudo bem, teve um monte de chances, mas foi tudo no abafo. Acho que a única assim, chance um pouco mais trabalhada foi o lançamento do Marlone para o Romero, que não conseguiu fazer o gol. Aliás, se ele fizesse aquele gol, eu ia ficar muito surpreso. E também a defesa, você tem o Balbuena, que não é muito rápido, você põe um outro que é lerdo do lado também, Iago, verdade também, Wilson e Pedro Henrique estavam machucados até outro dia, fica difícil exigir muita coisa diferente. Agora, no próximo jogo, acho que já não tem desculpa que o Pedro Henrique está voltando. Então, a gente está confuso na montagem do time, com alguns lampejos, por exemplo, a gente teve um primeiro tempo até que é razoável esse domingo, muito ruim nas substituições, para ser gentil, tá? Esse negócio de sommelier de torcida, dividir torcida, tal tipo de torcedor torce mais, torce menos.
Eu não sei, se for assim, é melhor a gente já botar direto uma gravação do pessoal apoiando no alto-falante. Acho que aí pode deixar todo mundo contente. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa, respeito a opinião de todos, mas eu acho que a torcida tá lá pra torcer do jeito que ela acha melhor. A torcida do Corinthians sempre apoiou muito e sempre cobrou muito também. Antigamente você cobrava durante os jogos, tinha aquelas vaias homéricas durante os jogos, e hoje não tem mais isso aí. Mas reclamar sem paciência acho que vai ter mesmo. Por exemplo, em 2011, o Corinthians conseguiu perder de 2-0 para o Botafogo em casa. E não houve vai aquele jogo. Porque o time, ele vinha de boas atuações, ele vinha bem antes. É aquela questão do pingo d'água que transborda o copo. Você vem aí vários jogos mal, aí você já está perdendo a paciência no sétimo, oitavo jogo. Não estamos conseguindo fazer ponto nenhum. A única razão que a gente não está aí num sexto, num sétimo lugar é que também os outros times estão aí, só tem japonês nesse campeonato brasileiro. Todos os times perdendo jogos fáceis, perdendo muito ponto em casa, fora de casa, oscilando. Inclusive, se você for cobrar mesmo, você vai cobrar de outros times que têm elencos muito melhores, técnicos badalados e não estão conseguindo fazer nada. Então, dentro do possível, a gente está numa boa colocação. Mas eu acho que o time podia jogar mais, sim. Eu acho que o time está confuso. Eu acho que não tem muita perspectiva de melhora, infelizmente. Continua mais do mesmo. Aliás, a gente tem visto piorar. Por exemplo, veja o caso do Cássio. O Cássio é um bom goleiro, mas ele fica muito sozinho. Então ele lento, grande, volta e meia ele tem feito essas faltas bizonhas ou tomado gols que não é um... Você vai falar é um frangaço? Não, mas não é um gol que você espera que um jogador do nível do Cássio vai tomar, tanto salarial como de carreira. Então é mais ou menos isso aí. Eu não tô com muita esperança não, gente. Isso daí é difícil. Quem sabe agora com a volta de Pedro Henrique e a disponibilidade de Wilson, a gente consiga ver o Corinthians jogando melhor, né? Inclusive o Cristóvão falou que Marlon e Guilherme estão buscando seu espaço no time. Vamos ver quem sai. Estão buscando o seu espaço, continuam buscando, faz uns 3 meses mais ou menos. Você está impaciente, Marco Belo. Você está muito Marlon impaciente. É uns 6 meses. Não, resumindo bem a situação, eu não sei se foi o Vessone ou o Vitão que falaram. O Roberto de Andrade falou tanto que apoiava os protestos, hoje os protestos foram contra ele, né, Vitão? E o Elias queria um torcedor mais Corinthians, foi um torcedor mais Corinthians no Parque São Jorge, então o Elias deve estar feliz da vida, porque ele queria um torcedor mais com a cara do Corinthians, nada mais com a cara do Corinthians do que o protesto que aconteceu contra o próprio Elias no Parque São Jorge. Então deve estar todo mundo feliz. A gente se estendeu um pouco nos protestos iniciais aqui, porque tá todo mundo com a cabeça quente com as coisas que estão acontecendo com o Corinthians, então eu vou pedir rapidamente a resposta de vocês três sobre essas perguntas que estão chegando pelo Twitter, no @podcasttimão, o ouvinte ajudando a gente a fazer o programa. Por exemplo, o Alan Agostini pergunta para todos: a calculadora do corintiano é para não cair ou para Libertadores da América? Começa com você, Teleco. Eu acho que Libertador. Eu acho que a gente pode ficar em terceiro e quarto sem muito esforço. Me desculpe, assim, sem nada assim hercúleo, com superação, ficamos em terceiro ou quarto. E qualquer colocação melhor que essa dependeria de erros do pessoal da frente. Eu vou dar minha opinião aqui, eu acho que se não mudar nada, se não mudar o treinador, se não chegar jogador, se continuar assim, vai brigar por Libertadores, vai terminar em sétimo o Campeonato Brasileiro. Vai brigar até o final pelo 4º lugar, mas vai terminar sem Libertadores. E você, Vessone? Eu acho que vai ficar meio parecido com 2014, quando não tinha chance de título, mas ficou ali terceiro e quarto, e naquele último jogo ganhou do Criciúma, só que o Inter ganhou lá do Figueirense, e aí nos gols, acho que era a diferença de saldo de gols, o Inter ficou em terceiro e o Corinthians foi para pré-Libertadores contra o Once Caldas. Eu acho que vai ficar parecido nessa situação. O jogo do Goiás, né, que o Júlio César falhou, né?
Não. Agora, Belo. 2014. Ah, 2014, tá? Eu tô pensando em 2011. Humano. Verdade. Itaquera contra o time de Santa Catarina, se não me engano, o Avaí ganhou. O Inter fez um gol nos acréscimos e tirou o Corinthians contra a Criciúma. E o Inter fez um gol nos acréscimos e tirou o Corinthians do terceiro lugar. E sobre a posição, Vitão? Olha, eu não quero cravar, não quero ficar no muro antes de 31 de agosto, até saber quem os adversários vão perder de jogador. Acho que o Corinthians não perde mais ninguém, né? Se perder o Bruno Henrique. Por incrível que pareça, o melhor do Corinthians no campeonato é o Bruno Henrique. Então, se sair, fará falta. Não, o empresário do Romero deu uma entrevista para uma rádio paraguaia falando que ele tem muito mercado na Europa e que ele pode sair ainda nessa janela. Inclusive, eu falei com ele. Ele falou que eles estão buscando ativamente clube pro Romero, e se aparecer aquela famosa proposta boa para os dois lados, ele vai. E ele e o Steven Mendonça. Agora, assim, só cravando a minha posição, Tele, antes de fechar a janela e acabar o elenco, difícil cravar, mas hoje, para não ficar no muro, o Corinthians disputa de sexto ou oitavo. É mais ou menos o que eu penso, se não mudar nada. A Nautiber, @Nautiber, concordo que com o ingresso caro o torcedor acaba ficando mais exigente, mas não vejo mal em comemorar um escanteio. Não sei, no último, não teve podcast, eu gravei um bastidores e eu dei minha opinião a respeito desse negócio da torcida. Não sei se eu lembro, não lembro se eu falei esse negócio de comemorar escanteio, mas o que eu acho ridículo é palminha. Palminha pra comemorar escanteio é ridículo em jogo do Corinthians, cara. Palmas é coisa de jogo de seleção brasileira. Jogo da seleção, aliás, eu tive na Arena Corinthians no Brasil e Colômbia, e com todo respeito é uma torcida muito estranha, cara, não parece torcedor de futebol. O Brasil começa a chegar no ataque, você vai ouvindo o suspiro, assim, da torcida. Parece que estão tendo um orgasmo, cara. Isso não é torcida de futebol, cara. Isso não é torcida orgasmo meio de ginástica, você como que é? É, meio estranho, meio... vai um... Como é que é a palavra? Um frenesi tomando conta do estádio. Um frenesi. E esse frenesi, às vezes, a gente vê em alguns jogos do Corinthians. Acho que foi isso que eu falei de comemorar escanteio. Esse frenesi que você pensou em bater palminha? Será que é isso? Não sei. Mas eu já vi em jogo do Corinthians escanteio e o pessoal clap, batendo palminha. Isso aí não tem a ver, cara. E você atrás do gol cantando, passou um avião. Ou uma outra torcida que grita... Sopa de galinha, arranje outro time pra jogar na nossa linha. Uma outra torcida que grita o tererê quando fazem gol. É brincadeira. O Douglas Pereira, podem colocar o Guardiola no Corinthians, que com esse ataque o time não ganha uma, só se for com gol de zagueiro. Lembro que vocês três defendiam o André, hein? Atenção, eu ainda acho que ele vai se encaixar aí no time. A mesma chance de a Angela Bismarck, que reconstituiu o Imen, me provar que é virgem, entendeu? É essa. Mas se ela reconstituiu o Imen, ela voltou a ser virgem, cara. Tecnicamente. Porque o crime prescreve, é isso? Não, mas tem coisas que podem ser voltadas atrás, tem coisas que não, mas tem coisas que... Quando você dá uma recalchutada no seu carro não fica praticamente novo? Eu acho que qualquer coisa que a gente discuta, inclusive o Imen da Angela Bismarck, é mais interessante que falar de André, mas segue o barco. Fernando Teixeira, bastidores com o Marco Belo foi perfeito, o público que vai é o mesmo que a diretoria ama nos estádios. É isso, eu lembro que eu falei, que o culpado dessa mudança na torcida foi o clube, que pôs o ingresso lá na Casa do Chapéu e o público é outro. Eu também sou do contra, eu acho que a torcida não mudou, a essência continua a mesma. Você acha que... eu vi as suas tuitadas. O Teleco discorda de mim, acha que a essência da torcida continua a mesma. Pra mim, não tem nada a ver o torcedor que ia no jogo nos anos 80, quando eu ia lá no Alambrado do Pacaembu, e era aquele torcedor que tava no churrasco, resolveu em cima da hora, vamos comprar o ingresso? Vamos. Pegou 10 conto no bolso, que não era real na época, era cruzeiro, cruzado novo, sei lá, mas era mais ou menos o equivalente a 10 reais hoje, ia na bilheteria, comprava ingresso, assistia o jogo, tomando cerveja, de pé no alambrado, ou então sentado no cimento quente. Era tudo festa pro torcedor, porque ele tava ali, depois ele voltava pro churrasco e tal. O torcedor de hoje compra o ingresso um mês antes, leva a sogra, o pai, o vizinho, o cachorro, o papagaio, paga com cartão de crédito, pega uma pizza de R$25 que ele compra
na lanchonete do estádio e quer ver um espetáculo, quer bater palminha no escanteio, quer tirar uma selfie para postar no Instagram. Agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na minha opinião, o Teleco discorda. Discordo frontalmente, mas a gente pode ter um programa de 15 horas só sobre isso e será muito chato para o ouvinte. Agora, eu só queria dar o meu pitaco no meio termo, só para ficar mais chato o programa, entre os dois. Estou no meio termo entre Belo e Teleco. A opinião do Vessone eu conheço, também ele já falou bastante sobre o tema. A questão não é que... Eu acho meio preconceito achar que rico não gosta de futebol e pobre é fanático. A questão é o seguinte, se você cobra R$300 e tem uma frescura maldita para ir no estádio, você vai ser mais exigente. A gente mesmo, eu no dia a dia, eu como no PF aqui na ZL. Eu sei quanto eu tô pagando e que eu vou receber. Eu reclamo se o ovo vier duro, que eu gosto do ovo mole. Você sabe o que eu vou querer, o arroz e feijão, se veio mais arroz, menos Agora, se eu for num lugar todo fronha, com um garçom com aquelas roupas de gravata borboleta, cheio de fronhice, entrada, aqueles nomes francês do caralho, cheio de frescura, eu vou ser mais exigente. Tô gastando uma puta grana, eu quero... Agora, então, se você quer comprar 300... Mas foi basicamente isso que eu disse, Vitor. Exato. Agora, a questão não é que quem tem dinheiro não gosta de futebol. A questão é o seguinte... Não tô falando quem tem dinheiro. É uma frescura do caralho. Então, é o seguinte... Se tem um monte de frescura pra você ver, você também tem que ser mais exigente, certo? Agora, uma coisa que não entra na minha cabeça o Corinthians é o time do povo, não é? A marca do Corinthians é uma marca verdadeira, historicamente verdadeira. Estão acabando com isso. A troco de nada. Porque o estádio, embora o Corinthians tenha uma boa ocupação, nunca fica cheio. Então, lugar vazio, ninguém me convence que enche dinheiro. Faz 3 anos, além do Damien Rice, que está vendido há 3 anos, na próxima semana sai, que ia vender camarote. E não vende a porra de camarote nenhum. Então pega aquela porra daqueles ingressos mais caros de Oeste, põe pra camarote, o caralho, e abre o preço do Leste e põe no Oeste. Você consegue encher o estádio. Falta inteligência pra diretoria também precificar o ingresso. Ô, Vitão, vamos usar um precificar, Marcos. Sim, eu não falei em nenhum momento que o torcedor com dinheiro gosta e sem dinheiro não gosta. Não tô falando isso. Eu tô exatamente o que você tá dizendo, Vitão. Quando eu era mais novo, eu chegava da escola 8 horas da noite, o jogo era 8h30. Eu chegava às 8 horas, meu pai falava, vamos pro jogo? Vamos. Às 8h15 a gente tava no estádio vendo o jogo. Era uma coisa de cima da hora, assim. Hoje, o cara fala assim, a gente tá em 16 de agosto, ó, 16 de agosto, o cara fala, no dia 23 de novembro, eu comprei um ingresso para assistir Corinthians e Coritiba, irei com meu sogro, com a minha prima e com meu tio, no dia 23 de novembro, não reserve nada, daqui a 3 meses, é diferente, o cara pode ter dinheiro ou não pode ter dinheiro, é diferente, é outro tipo de torcida, é igual eu comprar um ingresso para uma peça de teatro da Broadway, é mais ou menos isso que o cara tá fazendo no jogo do Corinthians, porque o clube escolheu esse perfil de torcedor, contra ou a favor é diferente. O Vessone tá quieto, queria ouvir a opinião dele. Não, eu fico também no meio termo aí, eu não acho que problema é o tipo da venda de ingresso, por exemplo, porque você dá um pouco mais de facilidade para a pessoa, não deixar aquela coisa de sofrimento, aqueles esquemas que faziam antes, o pessoal se juntava lá, aquele grupo de sempre, ficava na bilheteria para garantir um monte de ingresso mais barato, você sofria, apanhava da polícia, sol, então acho que isso não, mas sem dúvida o preço faz com que você leve não só torcedores, mas consumidores. O cidadão está pagando lá um valor mais ou menos alto e ele ele paga o ingresso e fala assim, paguei o ingresso, quero a vitória. Se não vier a vitória, ele fica bravo, ele fica chateado, não chateado todos ficam, mas ele fica bravo porque na cabeça dele ele pagou, ele tem que ver um bom jogo, uma boa vitória, um bom desempenho do time. Ele não aceita um jogo mais ou menos, uma vitória apertada lá em cima, não, para ele tem que ser uma vitória porque ele pagou por aquilo, ele está pagando quase que a vitória e não para ver o time dele. Então, nesse sentido, para mim mudou muito mesmo, mas eu discordo só o negócio da compra de ingresso ou não, isso
Não, mas eu não tô falando que é ruim, Vessone, eu só tô falando que isso faz com que o perfil do torcedor muda. Eu não sou a favor de fila em bilheteria, que nem era antes, de ficar tomando sol, 40 graus de temperatura, 2 horas para comprar ingresso. Eu sou a favor da modernização. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só tô falando que essa modernização muda o perfil do público e a exigência do público. Porque quando o meu pai chegava 15 minutos antes de começar o jogo e falava, vamos pro jogo? Se o jogo fosse ruim, dane-se, depois eu ia comer um cachorro quente com ele e tava feliz da vida. Hoje você fica se preparando 3 meses para ir num jogo que você já comprou o ingresso. Então é o que você falou, você vai querer em retorno um jogo bom, muitos gols, senão você fica puto da vida. Eu não acho ruim a modernização, eu só acho que isso ajuda a mudar o perfil do público, Vessone. Importante é que nesse momento que vocês estão falando sobre isso, um brasileiro acabou de ganhar um ouro no salto com vara. Né? Parabéns pro Rogério. Parabéns, eu tô aqui no Netflix com um documentário muito bom de Frank Sinatra, que eu parei no meio pra gravar esse podcast. Tá no Xvideos vendo MILF 5? Não. Sinatra All or Nothing at All, um documentário sobre Frank Sinatra que eu recomendo. My way. Não estou vendo Olimpíadas. Mas enfim, Vessone, completa que eu te interrompi, por favor. Já que o Vessone desistiu, quem fala sou eu. Eu também me preparava muito para ir ver os jogos. É que antes a confusão do futebol brasileiro era tão grande que você mal sabia que jogo ia ter semana que vem, quanto mais 3 meses, né? E hoje ainda dá para você comprar lá chegando em Itaquera, né? Volta e meia tem Norte direto na bilheteria. Eu, por exemplo, para ver uma final, minha preparação já ia bem antes. Era tentar descobrir quando vendia na federação, descolar um amigo para tentar comprar para você, ou você saía logo depois da aula correndo para tentar comprar o ingresso. Eu não vejo tanta diferença, mas como a gente está falando, né, de percepções, acho que está todo mundo certo na história. Só corrigindo a informação, ninguém tá foi com o salto com vara, mas o campeão chama Thiago Braz. Não sei de onde eu tirei Rogério, é Thiago Braz o nome dele. E todos os meus saltos na vida foram com vara, Vitor Guedes, eu não sei você. Eu não tirei ela pra nada. Vessone já tá de volta, Vessone? Eu caí e voltei. Acho que a discussão é válida, ela é alguma discussão pra gente fazer até depois um podcast especial, falar sobre isso. A gente pede em determinado momento a opinião dos nossos ouvintes aí pelo Twitter, todo mundo vai mandar, a gente faria um podcast sobre isso. Mas eu acho que a gente falou vários lados dessa história, eu acho que de uma maneira ou de outra a gente concorda aí todo mundo que na essência um pouco ali mudou o perfil mesmo do torcedor, acho que também um pouco por culpa dos títulos, depois que você ganha tantos títulos, você passa a ser exigente. Tem um amigo meu que costuma dizer, não dá mais para ganhar, não dá mais para voltar aquele Corinthians que ganhava 2 paulistas por década, porque o patamar do clube mudou. E acho que ele também tem razão, mudou mesmo, assim. O torcedor do Corinthians hoje não aceitaria aquele Corinthians que ganhava 2 paulistas, um paulista em uma década inteira, como aconteceu na década de 88, ganhou 3 paulistas. Óbvio que o paulista era muito mais importante do que era hoje, mas acho que o patamar mudou do clube e o torcedor mudou junto, e hoje é difícil realmente. O clube foi campeão ano passado brasileiro, isso é e desde 71 você ser campeão brasileiro. O Atlético Mineiro, imagina uma torcida como a do Atlético, que desde 71 ganhou o ano já 6. Então, mas com esse faturamento, com essa estrutura que tem, eu acho que e a gente tá no nosso papel. Que fala, ó. Não tá competindo com por exemplo, se não, se eu for torcer pra Portuguesa, a Portuguesa não ganha desde aquele dividido. Mas o Atlético Mineiro não é a Portuguesa, Teleco. O Corinthians não tá em São Paulo, não tem a televisão do Corinthians, não tem a mídia do Corinthians, não tem a TV do Corinthians. Não dá pra comparar, né? Não, mas o Atlético Mineiro não tem a grana do Corinthians, mas tem muito mais dinheiro do que uma Portuguesa. Sim, mas o Corinthians tem 30 milhões de torcedores, né? Tá no centro. Mas então, assim o Corinthians vai ganhar todo ano porque tem mais audiência e mais torcida. Então. Não, se fosse o Manchester United ganhava tudo também na Inglaterra. Mas só tá falando do nível de exigência, né? O Corinthians briga todo ano pelo título, porque não dá pra comparar.
tem muito mais torcida, tem mais mídia, por ter mais torcida, tem mais patrocínio, tem mais gente na televisão. Como é que você se animou e engoliu o microfone, Vitão? Fica um pouquinho mais longe. Engoliu o microfone o caralho, que aqui é Corinthians. Mas, foi só curvada, Marco. Eu tô em choque ainda. Mas enfim, o Corinthians, se for bem administrado, o futebol não é química, né? Que aprendemos na Olimpíada, que química não é ciência exata, que eles vão deixar na piscina verde. Não dá para ganhar todo ano, mas o Corinthians tem obrigação, pelo orçamento que tem, pela torcida que tem, pelo dinheiro que gera, que os outros não geram, brigar todo ano pelo título, ganhar outra coisa. Mas tem obrigação que a portuguesa não tem. O Atlético Mineiro, com todo respeito, não é a portuguesa, é muito maior, tem mais torcida, só que também não é o Corinthians, né? Então cada um tem que se comparar com o seu tamanho. O investimento, o dinheiro. O Corinthians tem muito mais condição de investir no time, o dinheiro não vale nada. Quanto o Corinthians tem de patrocínio e de televisão? Se isso não vale nada, então sai doando dinheiro aí. Pelas contas de vocês, então, o Campeonato Brasileiro todo ano tem que ser Corinthians e Flamengo lutando pelo título, o Palmeiras, o São Paulo, o Vasco pela Libertadores, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Inter e o Grêmio brigando por Sul-Americana e coitado do Atlético Paranaense do Esporte que vão lutar para não cair. Todo ano tem que ser assim, então. Então, Marco Belo, mas Marco, assim, ó, nos pontos corridos, eu acho que seria essa daí a lógica que você espera. Não necessariamente que vai acontecer. Mesmo porque futebol, mas ilógico desse. Por exemplo, se a gente fizesse uma liga de basquete ou de beisebol, né, que você tem um pouco mais de controle sobre o que pode acontecer no resultado, nos jogos, né, mais relativo à qualidade, isso daí provavelmente seria o que ia acontecer todo ano. Né? Quando a gente fala da espanholização, aqui não é... Nunca. Peraí, já falamos de basquetinho, agora de espanholização, tá melhorando, né? Nunca vai ser como na Espanha, porque aqui a diferença entre os clubes é muito menor, né? Mas se você for ver, o dinheiro também tem relação com o tipo de gente que você contrata. Se você, com a maior renda, a maior faturamento, você tiver um time pior do que o do décimo, nesse ranking, tem alguma coisa muito errada. Não, eu concordo com isso, Teleco, mas eu também concordo com o Vessone, que falou que o Corinthians ganhou 6 campeonatos brasileiros, o último foi em 2015, e o Atlético Mineiro ganhou em 71, e os caras não é que não reclamam, mas não há uma pressão tão grande quanto a do Corinthians. E não é uma diferença tão grande, existe a diferença, óbvio que tem muito mais torcida do Corinthians, tem muito mais mídia, ganha muito mais dinheiro de televisão, não tem nem comparação. Mas não é uma diferença tão grande a ponto de um time ganhar em 71 e ninguém fala nada, e o outro ter ganho 6 no último ano passado. Eu não acho que ninguém fala nada não, viu, Belo? Não, mas imagina se o último título do Corinthians tivesse sido em 71, Teleco. É só você ver aí, você tem um rival aí que não ganha nada tão importante já faz um bom tempo. E não tem essa pressão toda, isso que o Vessone quis dizer, que eu tô concordando. Eu vejo a pressão toda aí, né? Tanto que nessa pressão, muitas vezes tem dirigente que se desespera e põe do bolso 300 milhões. Ou então contrata aí jogador aí, que nem contratou centroavante aí, que ganha 1 milhão por mês e não fez nada. E agora tá machucado de novo, coitado lá. Mas é o que eu tô falando, você tem a pressão. É só que assim, às vezes dá certo e dá título e às vezes não. Assim, você vai reclamar dos anos que já foi? Não vou reclamar, mas eu continuo querendo ganhar o próximo jogo. Não vejo nada de errado com isso. Estamos no final do programa, já passamos de 45 minutos e eu quero mandar um abraço para o pessoal do Voz da Bancada, que está sempre com a gente, o pessoal da Mega Loja do Corinthians no Parque São Jorge, Mega Loja do Timão no Parque São Jorge, um abraço para o Nelsinho, um abraço para todo mundo do Voz da Bancada, nossos parceiros. Quero dizer que o podcast Timão já está chegando à marca de 4.500 ouvintes por programa. 4.500 ouvintes por programa, é um programa bissemanal. Jogo do Santos? É quase um jogo do Santos. E se você gosta do podcast Timão, se você quiser que esse programa continue, se tiver um amigo teu que é publicitário, um empresário,
tem um bar, tem uma cantina, tem uma marca de roupas, enfim, entre em contato com a gente, seja também o nosso parceiro, porque só dessa forma, com parcerias, a gente pode continuar com esse projeto bem bacana para o torcedor corintiano. E você pode participar conosco pelo Twitter, pelo Facebook, pelo SoundCloud, Instagram, por todos os meios de comunicação aqui, pode entrar em contato com nós 4 ou com cada um individualmente através do Twitter pessoal de cada um que você acha lá na página do Podcast Timão. Um abraço para todo mundo, a gente volta no final dessa semana para saber como é que foi a semana corintiana depois desse começo quente. O programa de hoje foi quente. Um abração para você, Rodrigo Vessone, e até o próximo Podcast Timão. Até o próximo, um abraço a todos. Falou Vitor Guedes, e não engole o microfone não, Vitão. Vai para aquele lugar, Marco Bela. Um abraço a todos. Valeu, Teleco. Grande abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.